O ar na subprefeitura de Ponta da Areia tinha cheiro de lã molhada e papel velho. Uma garoa batucava nas janelas como nós de dedos impacientes, e o aquecedor estalava com uma tosse metálica e cansada que pontuava o silêncio. Helena Lena Costa estava parada diante de um mapa plastificado do estuário, seu casaco de brechó ainda úmido da chuva da manhã, seus dedos ásperos e vermelhos de tanto esfregar as casas de veraneio na Praia Azul a manhã inteira. A pele ao redor de suas unhas estava rachada e esbranquiçada pelos produtos de limpeza, uma marca do trabalho que ela não conseguia esconder. Ao seu lado, Maia, de 10 anos, espremia um guarda-chuva pingando e tentava abafar o rangido de seus tênis no linóleo. Seu uniforme escolar aparecia por baixo da capa de chuva, um pouco amassado do dia. A fila atrás delas se movia com murmúrios suaves e o farfalhar de jaquetas impermeáveis. Alguém tossiu. Um celular vibrou sem resposta em um bolso. Lena sentia o peso dos olhares em suas costas. Os locais que a conheciam como a faxineira das casas de temporada, a mãe solteira que fazia bicos no bar durante a alta estação. Do outro lado do balcão, Heitor Queiroz, construtor, doador e dono de metade da orla, inclinava o queixo como se o ar fosse mais puro perto do teto. Seu casaco de cachemira estava perfeitamente seco, seus sapatos polidos a um brilho que refletia as luzes fluorescentes. Ele tinha um leve cheiro de cedro e de algo caro, algo que não pertencia àquele prédio municipal com seus cartazes desbotados sobre reciclagem e licenças para cães. Então, disse ele, batendo no mapa onde uma faixa de terra encontrava a maré, sua unha bem feita produzindo um clique agudo contra o plástico. Você herdou uma ruína romântica, uma cabana inundada, pitoresca na maré baixa, inútil na alta. Sua voz era alta, destinada tanto à plateia atrás dela quanto a Lena. Espero que não tenha prometido à sua filha um palácio à beira-mar. Algumas risadas surgiram da fila, um som frágil como conchas quebradas. Um homem idoso perto da porta balançou a cabeça com o que poderia ser pena. A funcionária atrás do balcão deu um sorriso tenso, os olhos alternando entre Queiroz e a tela do computador, como se ansiosa para passar para a próxima tarefa. Lena sentiu o calor subir por sua nuca, confusão e vergonha lutando em seu peito. A sensação era física, um aperto que a fazia curvar os ombros ligeiramente, um calor que ameaçava chegar às suas bochechas. A cabana pertencera à avó Nice, uma mulher que cheirava a fumaça de lenha e sabonete de lavanda, que remendara redes naquela mesma margem com mãos nodosas pelo sal e pelo trabalho. Os papéis haviam chegado na semana passada, escrituras amareladas pela idade, a fita desfiada, anunciando Lena como única herdeira. Ela chorou sobre eles como se chora por uma canção de infância, sem querer a emoção a pegando de surpresa enquanto Maia dormia e a televisão murmurava, esquecida no canto. Pertencia à minha avó, disse Lena, sua voz mais baixa do que pretendia. Ela trabalhou naquela margem por 50 anos. A expressão de Queiroz se suavizou para algo pior que o escárnio, condescendência envolta em falsa simpatia. Claro, claro, herança, sentimento, tudo muito comovente. Ele se inclinou para a frente, seu perfume superando brevemente os cheiros municipais. Mas você é uma mulher prática, senhora Costa. Você tem responsabilidades. Seus olhos piscaram para Maia, que agora traçava o contorno do litoral no mapa da parede com o dedo, alheia às correntes adultas na sala. A funcionária pigarreou. A escritura é bem clara, senhora Costa. A propriedade é sua. No entanto, como o senhor. Queiroz apontou, está na zona de maré. Há restrições sobre o que pode ser feito com ela. Queiroz sacudiu uma gota de chuva de seu punho, o gesto casual, mas deliberado. Eu posso tirar esse fardo de suas mãos. Dinheiro vivo, rápido, antes que a próxima tempestade o leve para o canal.
Ele sorriu para Maia como se oferecesse misericórdia, como se estivesse lhes fazendo um favor. Seja sensata, querida. As luzes fluorescentes zumbiam no teto. Lá fora, um ônibus passou sibilando, jogando uma onda de água suja contra o meio-fio. O relógio na parede bateu 2 vezes, lentamente. Lena jurou que podia sentir o gosto de sal no ar viciado, podia ouvir as gaivotas circulando além do vidro. Ela engoliu em seco, uma raiva protetora apertando seu aperto na mão pequena e fria de Maia. A palavra fardo pairava no ar. Era assim que ele via, como queria que todos vissem. Um fardo para a pobre Lena Costa, que limpava as casas de veraneio dos outros e criava uma filha sozinha. Uma piada, na verdade. O que ela faria com uma cabana no estuário? Onde encontraria dinheiro para consertá-la? O tempo para usá-la? Melhor pegar o dinheiro, ser sensata, saber seu lugar. Maia olhou para a mãe, os olhos escuros e curiosos. Podemos ir vê-la, mãe, a cabana? Hoje, depois da escola. A pergunta simples cortou a tensão. Alguns rostos na fila se suavizaram. Uma mulher mais velha com um carrinho de feira xadrez assentiu quase imperceptivelmente, como se desse permissão. Nenhuma palavra veio aos lábios de Lena. Apenas o tipo de silêncio que faz as pessoas se mexerem e desviarem o olhar. O tipo que guarda uma resposta que se recusa a gastar. Ela sentiu algo endurecer dentro de seu peito. Não apenas raiva, mas resolução. Não apenas orgulho, mas convicção. A escritura em sua bolsa parecia ganhar peso, pressionando seu quadril como um lembrete. Pegue meu cartão, disse Queiroz, deslizando um retângulo cor de creme sobre o balcão. Brilhava sob as luzes, as letras em relevo capturando o brilho. Ligue quando tiver pensado melhor, mas não espere muito. A maré não vai. Ele acenou para a funcionária e caminhou, em direção à porta, sua saída perfeitamente cronometrada. Um homem com reuniões mais importantes para participar, negócios mais significativos para fechar. Ao passar, Lena sentiu o cheiro de seu perfume novamente. E por baixo dele, o mais leve traço de presunção. O aroma de um homem que sempre conseguia o que queria, eventualmente. A porta se fechou atrás dele com um suspiro hidráulico. E de repente a sala pareceu maior, como se pudesse se expandir para conter as possibilidades do que poderia vir a seguir. Próximo, por favor, chamou a funcionária, e Lena se afastou, o mapa do estuário ainda diante dela, a faixa de terra que agora era sua marcada em azul desbotado. Maia puxou sua mão, pronta para ir, mas Lena ficou um momento mais, seus olhos traçando o contorno da terra, encontrando a água, vendo não o que estava lá agora, mas o que tinha sido, e talvez o que poderia ser novamente. O apartamento de Lena, no Morro da Cruz, era pequeno o suficiente para que o apito estridente da chaleira enchesse cada canto como um visitante insistente. O vapor embaçava o vidro da janela. Além dele, a viela brilhava preta e lisa na penumbra do final da tarde. E vizinhos com coletes de alta visibilidade passavam apressados com pastéis embrulhados em papel manchado de gordura. Os prédios do outro lado estavam banhados pela luz cinzenta e plana de um dia de outono que não conseguia decidir se piorava ou melhorava. O sino de vento de alguém tilintava discordantemente a 3 portas de distância. Na bancada, havia uma caneca de esmalte lascado que um dia dizia Esperança em letras azuis. O ES e metade do P haviam descascado anos atrás, deixando para trás algo que parecia rança, uma palavra amarga. Ela aguardava porque vó Nice bebia chá nela toda madrugada, antes de caminhar para a margem. Chovesse ou fizesse sol, suas galochas deixando marcas úmidas no chão da cozinha, que secavam quando ela voltava, cheirando a peixe e maresia. Lição de casa feita? Perguntou Lena, despejando água quente sobre um saquinho de chá, observando a cor florescer e se espalhar como um hematoma lento. Maia assentiu, afastando uma folha de matemática com mais respostas certas do que erradas. Ainda podemos ir ver a cabana?
Sua voz era cuidadosamente casual, do jeito que as crianças falam quando têm medo de se decepcionar, mas tentam ser corajosas. A chuva havia diminuído para um chuvisco que se acumulava na janela como suor. Lena olhou para o relógio. Quase 5. A luz já se esvaindo. Pensou nos horários do ônibus, na caminhada do ponto, na trilha lamacenta ao longo do estuário. Pensou no jantar ainda por fazer, numa camisa de uniforme para passar, em seus próprios pés doloridos. Amanhã, prometeu ela, pousando a caneca com cuidado. Sábado, teremos o dia todo. O rosto de Maia caiu por um segundo antes de se recuperar, assentindo com a resiliência que às vezes partia o coração de Lena. As crianças não deveriam ter que ser tão compreensivas com as limitações dos adultos. Tudo bem, vou levar minhas galochas. Vó Nice criara Lena depois que seu pai se perdeu no mar perto do farol em uma tempestade de inverno. Sua mãe, fragilizada pela dor, nunca mais voltou de São Paulo, para onde fora esclarecer a cabeça. Lena aprendeu cedo a se aninhar em espaços pequenos e torná-los quentes, a fazer um ensopado render, a consertar uma costura, a rir na hora certa. Ela sonhara em se formar em enfermagem, até começou os cursos na faculdade comunitária. Mas então Maia chegou e o homem que prometeu o para sempre partiu antes que o berço fosse montado. A vida de Lena se tornou uma trança de ônibus madrugadores, favores de última hora e uma agenda de bolso rabiscada a lápis. Agora, enquanto a noite se acomodava ao redor delas como um cobertor familiar, Lena servia pão com ovo, cortava uma maçã em quartos cuidadosos e tentava ignorar o cartão que queimava um buraco em seu bolso. A oferta de Queiroz pagaria sua dívida do cartão de crédito, cobriria o depósito de um apartamento melhor, talvez um com um quintal para Maia. Significaria tênis novos sem ter que olhar o preço primeiro, um casaco que não fosse do brechó, talvez até um fim de semana fora. Sensato, como ele disse. Me conta de novo sobre a cabana da vovó, disse Maia, empurrando um pedaço de ovo pelo prato com o garfo. A história de verdade, não o que aquele homem disse. Lena olhou para a filha, cabelos escuros em tranças desarrumadas, uma mancha de grafite na bochecha de onde ela apoiou o rosto na mão enquanto fazia a lição, olhos sérios além de sua idade. Não é grande coisa, disse ela, honestamente. Mas era dela. Ela costumava consertar redes lá e às vezes me deixava ajudar, embora eu não fosse muito boa nisso. Ela preparava chá num fogareiro e contava histórias dos velhos tempos, sobre os peixes que enchiam a baía, sobre como seu bisavô chegava com o barco tão cheio que achavam que ia afundar. Eles eram ricos, então? Perguntou Maia, a pergunta direta como só as perguntas de criança podem ser. Não, Lena riu suavemente. Não de dinheiro. Mas nunca passaram fome, e tinham seu próprio barco, e as pessoas os respeitavam. Ela fez uma pausa, o peso da última palavra se assentando entre elas. Isso importa, às vezes mais do que dinheiro. Naquela noite, enquanto o vento zumbia nas frestas da janela, Lena sentou-se no chão da pequena sala com o medalhão de latão da avó aberto na palma da mão. O pequeno oval de vidro estava faltando de um lado, expondo a fotografia desbotada à umidade. Já estava quebrado quando ganhei. Vó Nice costumava dizer com um encolher de ombros. Ainda protege um rosto. Lena o virou para a luz do abajur, o metal aquecido por sua pele. O rosto lá dentro, um jovem com os mesmos olhos de Lena, parecia olhar, além dela, para a memória. À sua frente, Maia se apoiava em uma pilha de toalhas lavadas que cheiravam ao sabão industrial da lavanderia, traçando letras em um caderno, a língua presa em concentração. A televisão murmurava ao fundo, em volume baixo. Algum programa de reforma onde pessoas com mãos limpas e orçamentos generosos transformavam ruínas em casas dos sonhos no espaço de 1 hora. Podemos consertar a cabana? Perguntou Maia, a voz pequena, mas clara, sob o suspiro da chaleira que Lena colocou para ferver novamente.
A pergunta pairou entre elas, inocente, mas carregada de todas as impossibilidades de suas vidas. Sem tempo, sem dinheiro, sem habilidades para reconstruir o que o mar e o abandono haviam desgastado. Lena olhou para a caneca com sua palavra quebrada e de volta para o rosto sério da filha, para o caderno onde ela praticava as letras com determinação cuidadosa. Eu não sei, disse ela finalmente. A honestidade um presente que ela podia se dar ao luxo de dar. Mas acho que nossa vida pode mudar. Às vezes, muda. Ela disse isso suavemente, como quem coloca uma lamparina em um degrau escuro, uma luz para encontrar o caminho de casa. A manhã seguinte amanheceu surpreendentemente clara. O céu varrido por um vento noturno que sacudira as janelas e fizera os gatos da vizinhança procurarem abrigo. Lena acordou antes do despertador, a claridade incomum atirando dos sonhos. Ela fez chá na caneca lascada e ficou junto à janela, observando a cidade ganhar vida lá embaixo, a van da padaria fazendo entregas, um corredor solitário espirrando água nas poças, gaivotas circulando sobre os telhados de ardósia. Hoje é o dia da cabana? Perguntou Maia, aparecendo na porta com um pijama descombinado, o cabelo um emaranhado de sono. Dia da cabana, confirmou Lena, e o sorriso que se abriu no rosto de Maia valeu cada dúvida, cada preocupação sobre o que encontrariam lá, cada medo de decepção. Pegaram o ônibus assim que ele parou no ponto, o motorista acenando em reconhecimento. Lena havia limpado a casa de aluguel dele no verão passado. Lembrava-se de sua preferência por lençóis dobrados em 3 partes em vez de 2. Sentaram-se perto do fundo, o rosto de Maia pressionado contra a janela, enquanto ponta da areia ficava para trás e a paisagem se abria nos verdes e azuis do estuário. A maré estava baixa quando chegaram, revelando uma costa de lama escura e poças brilhantes. A trilha estava escorregadia com algas, e suas galochas faziam sons de sucção enquanto caminhavam em direção à cabana que se agachava sobre suas palafitas na beira do canal. Tábuas cinzentas, um telhado remendado com piche, a porta inchada pelas tempestades, parecia ainda menor do que Lena se lembrava, mais frágil contra o céu vasto. Parece um esconderijo de piratas, sussurrou Maia, as palavras se transformando em névoa no ar frio. Seus olhos estavam arregalados com uma admiração que Lena não esperava, um encanto que transformava a cabana surrada em algo mágico. A chave estava dura na fechadura, relutante após anos de desuso. Lena teve que apoiar seu peso contra a porta, sentindo a madeira ceder com um gemido de protesto. Lá dentro, o chão estava úmido e arenoso sob os pés. Uma chaleira jazia enferrujando em uma prateleira torta. Redes pendiam como fantasmas desbotados de ganchos na parede. Quando Lena encostou a bochecha na madeira, estava fria e úmida como uma respiração contida, cheirando a sal e verões esquecidos. A avó costumava sentar aqui, disse ela, indicando um banquinho de 3 pernas encostado na parede, e separar a pesca ou consertar suas redes. Às vezes outros pescadores passavam, e eles dividiam garrafas de chá ou algo mais forte e falavam sobre o tempo, as marés, quem tinha pescado o quê e onde. Maia passou os dedos pela prateleira, deixando rastros na poeira. É nossa agora? Nossa de verdade? Lena assentiu, observando a filha explorar o pequeno espaço com curiosidade cuidadosa. Nossa de verdade. Lá fora, a maré estava virando, os primeiros dedos de água rastejando de volta para o canal. Uma gaivota pousou no telhado, seu grito áspero contra o silêncio. Lena pensou no cartão de Queiroz em seu bolso, em todas as razões sensatas para aceitar sua oferta. Mas enquanto observava Maia espiar pela janela incrustada de sal à maré que mudava, algo se moveu dentro dela. Uma resolução tão firme quanto o ritmo do próprio mar. A maré seguinte pareceu pessoal, como se a água estivesse subindo especificamente para desafiar a determinação de Lena.
Ela e Maia caminhavam sobre algas e pedras escorregadias em direção à cabana, a luz da tarde brilhando em conchas quebradas e vidros polidos pelo mar. O ar tinha gosto de sal e diesel, o ronronar distante dos motores de barco se misturando com o grito das gaivotas. As galochas de Maia deixavam marcas perfeitas na areia molhada, pequenos testemunhos que desapareciam à medida que a água subia. "Olha", disse Maia, apontando para um siri que se movia de lado para uma poça. "Ele mora aqui também." Lena sorriu, o peito apertado com um sentimento que não conseguia nomear. Orgulho, talvez, ou um senso de conexão com este pedaço de costa que agora lhes pertencia no papel. Ou talvez fosse simplesmente que Maia via maravilha onde Queiroz vira apenas um fardo. Dentro da cabana, o chão estava ainda mais úmido do que antes, a maré crescente enviando água através das frestas das tábuas. A água se acumulava nos pontos baixos, refletindo a luz cinzenta da única janela. Lena testava cada tábua com o pé, notando quais cediam ligeiramente, quais se mantinham firmes. As paredes rangiam com o peso da memória e do abandono. "Precisaríamos de tábuas novas", murmurou ela mais para si mesma do que para Maia. "E uma vedação adequada. Silicone ou piche para as frestas." A lista mental crescia, cada item atrelado a um preço que ela não podia pagar, a horas que não tinha. Um concerto de verdade significaria contratar alguém, e se ela tivesse esse tipo de dinheiro, não estariam morando num apartamento com aquecimento instável e lavanderia compartilhada. Maia descobrira uma prateleira com potes velhos, vidros turvos, cheios de pregos enferrujados, anzóis, linha de pesca quebradiça com a idade. "Para que servem estes?" perguntou ela, colocando um deles cuidadosamente no lugar, a poeira grudando em seus dedos. "Para remendar", disse Lena, parando ao lado da filha. "Quando as redes rasgam, você precisa unir as partes quebradas. É um trabalho delicado." As mãos da avó eram tão ágeis, mesmo quando as juntas dela ficaram ruins. Ela demonstrou com uma agulha invisível o movimento voltando à sua memória da infância. Por dentro, por baixo, por cima, através, de novo e de novo até o buraco desaparecer. Maia imitou o movimento, suas mãos pequenas sérias na tarefa. "Poderíamos remendar este lugar? Torná-lo inteiro de novo?" A pergunta inocente atingiu Lena com força no peito. Ela queria dizer sim, prometer que poderiam restaurar este pedaço de sua herança. Mas promessas exigiam recursos, tempo, dinheiro, conhecimento que ela não possuía. Ela abriu a boca para dar um não gentil, para preparar Maia para a probabilidade de que a oferta de Queiroz fosse a escolha sensata quando seu telefone tocou. Era uma mensagem de seu supervisor no serviço de limpeza. "Mudanças na escala. Vejo você na segunda para os horários atualizados." Não seus horários, mas horários atualizados. A linguagem cuidadosa da redução. "Mãe?" Maia a olhava, a preocupação sombreando seu rosto jovem. "É só o trabalho", disse Lena, guardando o telefone no bolso. "Nada importante." Continuaram explorando. Os pensamentos de Lena agora divididos entre as necessidades da cabana e o provável corte em sua renda. As paredes eram surpreendentemente sólidas, apesar dos anos de abandono. O telhado quase intacto, exceto por um canto onde o piche havia se descolado. A porta precisaria ser substituída, as palafitas reforçadas. Tudo consertável em teoria com recursos suficientes. "Vamos ver o outro lado", sugeriu ela, movendo-se em direção à parede, onde as redes pendiam como fantasmas de dias melhores. Ela passou os dedos por uma viga e sentiu um entalhe, um pequeno padrão que ela se lembrava. Uma rosa dos ventos que a avó havia esculpido repetidamente em mesas de piquenique e bengalas, uma marca pessoal em um mundo que muitas vezes a ignorava. Ela pressionou com mais força, sentindo a madeira ceder um pouco sob a ponta do dedo. A viga não era tão sólida quanto parecia.
Maia, de olhos rápidos, agachou-se ao seu lado. Mãe, olha, uma tábua do assoalho está solta. As pontas de seus dedos estavam pretas, de sal e piche velho, enquanto ela apontava para onde a tábua encontrava a parede. Lena se ajoelhou, ignorando a umidade que imediatamente encharcou sua calça jeans. A tábua parecia diferente das outras, menos firmemente presa. Ela pressionou uma extremidade e o lado oposto se ergueu ligeiramente, revelando uma sombra por baixo. Me passa aquilo, disse ela, apontando para um pedaço de madeira flutuante que Maia estava usando como uma espada de mentira. Com a madeira como alavanca, ela forçou a tábua para cima, enviando uma chuva de poeira e farpas para o ar. Maia espirrou, e o som ecoou no pequeno espaço. E ali, sob a tábua levantada, estava o canto de uma lata, do tipo que os marinheiros usavam para manter os biscoitos a salvo da umidade. O que é? Sussurrou Maia, como se a descoberta exigisse vozes baixas. Não sei, admitiu Lena, enfiando os dedos na fresta. A lata estava bem presa, como se tivesse sido escondida às pressas ou a madeira tivesse inchado ao seu redor com o tempo. Com um grunhido de esforço, ela puxou, e o metal se soltou com um arranhão de protesto. Era uma velha lata de fumo, do tipo que a avó guardava botões em casa. A tampa estava selada com o que parecia ser cera de vela nas bordas, preservando o que quer que estivesse dentro da umidade sempre presente. As pequenas palmas de Maia cheiravam a ferro e mar enquanto ela liberava a lata completamente, embalando-a como um tesouro. A tampa resistia como um segredo. Lena a abriu como parte chata de um prego enferrujado que encontrou na prateleira, e o metal cedeu com um suspiro suave. Dentro havia um oleado amarrado com barbante, um pacote seco como se o tempo tivesse sido convidado a esperar. Os dedos de Lena tremiam enquanto ela o desenrolava. Ela meio que esperava nada. Pregos velhos, o cachimbo quebrado de seu avô, alguma lembrança que não significava nada para ninguém além da avó. Em vez disso, havia papéis, creme que se tornara marfim, bordas recortadas pela idade, uma fotografia em preto e branco de pescadores do lado de fora de um galpão, e uma ficha de latão estampada com uma sardinha e as palavras Cooperativa de Pesca Artesanal de Ponta da Areia, 1948. O que diz aí? Perguntou Maia, inclinando-se, seu hálito quente nas mãos frias de Lena. Lena desdobrou cuidadosamente o primeiro documento, uma escritura grossa com selos, a assinatura magra de Vonice se ramificando como algas no rodapé. O segundo era um estatuto da cooperativa, uma promessa de que a trilha da maré e os galpões ao longo dela, incluindo a cabana conhecida como Cabana da Nice, permaneceriam para o benefício compartilhado das famílias trabalhadoras que pescavam e remendavam ali. Seu coração começou a bater mais rápido quando seus olhos se fixaram em uma cláusula que brilhou na página como o sol na água. Nenhum empreendimento privado poderá cercar ou extinguir o direito de passagem sem o consentimento unânime dos membros da cooperativa ou de seus herdeiros. Debaixo havia uma carta em papel de seda, datada de 1952, de um advogado com endereço em Laguna, reconhecendo as cotas concedidas a Eunice Costa e nomeando os direitos futuros dos beneficiários. Havia anotações também, na caligrafia da avó, nomes de homens e mulheres há muito falecidos, o preço da corda, em anos austeros e uma linha que fez a garganta de Lena apertar. Mantenham a trilha aberta, o mar pertence a quem o respeita. É um tesouro? Perguntou Maia, seus olhos arregalados de excitação. Como nos piratas? Talvez um tipo diferente, disse Lena, sua mente a mil. Aqueles não eram apenas papéis velhos, eram provas. Evidências de que a cabana não era apenas um barraco sem valor, como Queiroz sugerira, mas parte de uma cooperativa com direitos legais. Que a própria trilha era protegida.
que o desenvolvimento não poderia engolir este pequeno pedaço de patrimônio trabalhador sem consentimento. Maia ergueu a ficha de latão contra a luz, virando-a para lá e para cá para ver o metal manchado capturar o brilho. Vale alguma coisa? Lena pressionou a carta contra o coração por um momento, inspirando o cheiro seco e apimentado de tinta velha. Talvez, disse ela, pensando menos em dinheiro do que em poder de barganha, em dignidade. A cabana não era uma piada, era uma peça fundamental. Um fio do qual toda a rede dependia. Lá fora, a maré subira o suficiente para lamber as palafitas sob a cabana. O vento aumentara, trazendo o som de um rádio de algum lugar na praia. Uma música que Lena meio que reconhecia, algo que seu pai costumava assobiar. Ela juntou os papéis com cuidado, enrolando-os de volta no oleado, antes de guardá-los no bolso do casaco. É melhor irmos, disse ela, ajudando Maia a recolocar a tábua do assoalho. A trilha vai ficar submersa logo. Saíram para o vento, os papéis enrolados no cachecol de Lena para proteção extra. As gaivotas haviam pousado na areia como lenços dobrados, pacientes diante da maré que mudava. Pela primeira vez em dias, Lena se sentiu mais alta. Não rica, mas enraizada. Ela podia ouvir a avó no sussurro dos juncos. Fique ereta, menina. A maré pode ser forte, mas cumpre sua palavra. Sempre volta e sempre se vai. Você só precisa saber quando se manter firme. No caminho de volta para o ponto de ônibus, a mão de Maia quente na sua, o telefone de Lena vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez do proprietário do apartamento. Lembre-te, o aluguel aumenta no próximo trimestre, conforme aviso. A ansiedade familiar surgiu. Cálculos de horas necessárias, contas para equilibrar, onde cortar mais, mas parecia diferente agora. Menos como se estivesse se afogando, mais como atravessar águas difíceis em direção à terra firme. Podemos voltar amanhã? Perguntou Maia, enquanto esperavam o ônibus, as bochechas coradas de frio e excitação. Lena olhou para a filha, depois para o estuário, onde a cabana se destacava contra o céu que escurecia. Sim, disse ela, e a palavra soou como uma promessa que ela poderia cumprir. Amanhã traremos ferramentas e talvez um pouco de tinta. Enquanto subiam no ônibus, o motorista acenando para elas em reconhecimento, Lena sentiu o peso dos papéis contra seu coração. Ela não era apenas uma faxineira com uma filha e muitas contas. Ela era a herdeira de algo que importava, algo pelo qual valia a pena lutar. E ela lutaria, começando com uma visita à biblioteca local para pesquisar exatamente o que aqueles documentos significavam. E depois à prefeitura, onde Queiroz e seus planos estariam esperando. No caminho de volta, uma carta esperava sob a porta do apartamento. Tinta azul oficial em papel branco que parecia brilhar na luz fraca do corredor. Lena a pegou com os dedos úmidos, Maia já correndo na frente para ligar o aquecedor. O envelope parecia pesado com más notícias. Ela estava certa. Suas horas de limpeza haviam sido cortadas. Ajustes sazonais, escreveu a gerente em letras minúsculas e perfumadas que desmentiam o cálculo frio por trás delas. Debaixo, outro envelope. O aviso formal do proprietário sobre o aumento do aluguel no próximo trimestre. Os números precisos como alfinetes. Lena leu ambos na escada com o barulho de uma televisão vazando pelo gesso do apartamento da Dona Carmo. Um programa de auditório onde as pessoas gritavam de alegria por máquinas de lavar e férias na Espanha. Sua garganta se contraiu, engolindo o pânico crescente. Os números se entrelaçaram em uma corda que se apertava em torno de seu futuro. É do homem do tesouro? Chamou Maia de dentro, sua voz brilhante com a inocência que Lena se esforçava tanto para preservar. Não, querida. Coisas do trabalho. Lena dobrou as cartas com cuidado, enfiando-as no bolso, onde pesavam como pedras contra os documentos da cooperativa. O contraste não lhe passou despercebido. Um conjunto de papéis ameaçando afundá-la, outro oferecendo uma tábua de salvação que ela ainda não sabia como agarrar.
Na manhã seguinte, enquanto Maia estava na escola, Lena levou os documentos para a biblioteca em Laguna. O prédio cheirava a poeira e lustramóveis, os aquecedores quentes tornando o ar denso e sonolento. Em uma mesa nos fundos, ao lado de uma janela manchada de chuva, ela espalhou os papéis com cuidado. O texto do estatuto estava desbotado, mas legível, a linguagem jurídica densa como redes de pesca. Precisa de ajuda? A bibliotecária apareceu silenciosamente ao seu lado, uma mulher da idade da avó, com óculos numa corrente e mãos manchadas pela idade. Estou tentando entender o que isto significa, admitiu Lena, indicando os papéis. Eram da minha avó sobre uma cooperativa de pesca em Ponta da Areia. A mulher espiou por cima dos óculos. A cooperativa de pesca? Artesanal? Meu Deus, não ouço falar disso há anos. Seu dedo traçou a linha superior do estatuto. Meu pai era membro. Tinha um galpão lá perto do canal. O coração de Lena deu um pulo. A senhora sabe se ainda é legalmente válida a cooperativa? Vamos descobrir. O sorriso da bibliotecária enrugou seu rosto como um tecido bem amado. A seção de história local pode ajudar e conheço algumas pessoas para quem podemos ligar. Quando Lena precisou sair para buscar Maia na escola, ela tinha um caderno cheio de nomes, datas e termos legais sublinhados 2 vezes. O estatuto, ao que parecia, nunca fora dissolvido. Os direitos que estabelecia ainda existiam, dormentes talvez, mas vivos como sementes no solo de inverno. Mais importante, várias das famílias originais ainda tinham membros em Ponta da Areia, incluindo os Medeiros, os Farias e os Guzmão. Isso pode ser importante, dissera a bibliotecária, seus olhos brilhando de interesse. Com o desenvolvimento imobiliário engolindo a costa, esses antigos direitos de passagem valem ouro. Lena pegou o ônibus de volta para a Ponta da Areia, os papéis da cooperativa agora em uma pasta que a bibliotecária lhe dera, protegidos da garoa persistente. Ela se sentou com a testa contra o vidro frio, observando a paisagem passar, granito e vegetação rasteira, o mar uma linha cinzenta e plana à distância. Seu telefone vibrou. Uma mensagem do bar onde ela pegava turnos à noite quando conseguia alguém para cuidar de Maia. Sem turnos esta semana, desculpe. Baixa temporada. Na sexta-feira, uma foto da cabana apareceu na página da cidade no Facebook com a legenda: A herança do século. Quem ficou com o palácio? Ela rolou pelos comentários que cheiravam, de alguma forma, a hálito de cerveja e ressentimento de cidade pequena. Pessoas com quem ela estudou fazendo piadas às suas custas. A assistente de Queiroz ligou com uma oferta generosa final. A quantia suficiente para quitar suas dívidas, mas não o suficiente para mudar sua vida. Sua agenda se encheu de pontos de interrogação onde a renda deveria estar. O choque de tudo deixou suas mãos desajeitadas. Uma caneca escorregou e se estilhaçou no chão da cozinha, o chá subindo por suas pernas como uma maré. Ela se sentou nos azulejos, sentindo-se tola por chorar por causa de calor e açúcar, por cerâmica quebrada. Maia a encontrou ali, voltando da casa de uma amiga com o cabelo úmido de chuva e olhos preocupados, velhos demais para seu rosto. Está tudo bem, mãe, disse ela, pegando a pá de lixo sem que lhe pedissem. Podemos usar a caneca da vovó. Naquela noite foram novamente à cabana, não por sensatez, mas por teimosia, pegando o último ônibus e caminhando pela trilha que escurecia com uma lanterna que Maia ganhara no Natal. O vento trazia areia e o rádio de alguém vinha de um estaleiro, uma música fina e alegre que parecia zombar de seu propósito. Lá dentro, a cabana parecia diferente agora que conheciam seu segredo. Não apenas uma ruína, mas uma possibilidade, não apenas o passado da avó, mas o futuro delas. Lena colocou uma lamparina de acampamento na prateleira, seu brilho aquecendo a madeira úmida até um tom de mel. Maia trouxera um caderno e estava listando todas as coisas que precisariam para deixá-la decente. Sua caligrafia infantil, séria e intencional. A maré sussurrava abaixo delas, subindo para reivindicar seu território. Se a gente consertar, disse Maia, erguendo os olhos de sua lista,
Poderíamos morar aqui? Lena balançou a cabeça, sentando-se ao lado da filha no chão empoeirado. Não, querida, é muito pequena e a maré sobe 2 vezes por dia. Mas poderíamos usá-la, como a avó fazia. Um lugar para trabalhar, para encontrar pessoas, para observar os pássaros. Ela fez uma pausa, um novo pensamento se formando. Ou talvez outros pudessem usá-la também. Pessoas que precisam. Maia assentiu, satisfeita com a resposta. Como um clube. Como uma cooperativa, corrigiu Lena gentilmente, onde as pessoas compartilham. Trabalharam à luz da lamparina, Maia varrendo enquanto Lena examinava as paredes com mais cuidado, testando tábuas, fazendo anotações, construindo um mapa mental do que poderia ser possível. Os papéis da cooperativa estavam na prateleira em sua pasta, um lembrete físico de seu propósito. Devíamos trazer ferramentas da próxima vez, disse Maia, sua voz ecoando ligeiramente no pequeno espaço. O papai deixou aquela caixa de ferramentas debaixo da pia. Eu poderia trazer meu martelo. Papai! A palavra ainda se prendia como um anzol no coração de Lena. 4 anos se foram. Nenhuma palavra desde então. Mas ele deixara coisas. A caixa de ferramentas, os olhos escuros de Maia, uma cautela em Lena que a fazia hesitar em ter esperança. Boa ideia, disse ela, forçando um sorriso. As ferramentas certas para o trabalho certo, como a avó sempre dizia. Lá fora, a noite se aprofundara em veludo, estrelas perfurando as brechas nas nuvens. O caminho de volta seria complicado no escuro, mas elas tinham a lanterna. Enquanto se preparavam para sair, Maia passou os dedos pela rosa dos ventos esculpida na viga, traçando seus pontos com reverência. Mãe, olha, tem outra aqui. As pontas de seus dedos haviam encontrado uma segunda escultura, menor e de aparência mais nova. Não uma rosa dos ventos, mas um E com um C aninhado dentro. Eunice Costa, sua marca tornada permanente no veio da madeira. Lena olhou para ela enquanto a cabana rangia, a maré virando. Algo se desenrolou, fino como fumaça, dentro de seu peito. Não apenas determinação agora, mas certeza. Este lugar era delas em mais do que papel. Estava gravado em sua história, na própria madeira. Vamos para casa, disse ela, juntando suas coisas. Temos trabalho a fazer. Amanhã. O caminho de volta estava escorregadio com algas e sombras, mas a lanterna de Maia esculpia um túnel de light à frente delas. Da costa vinha a percussão suave das ondas na pedra, o ritmo paciente da natureza. Lena sentiu a batida em seu sangue, marcando o tempo com sua nova resolução. Ela não venderia. Ela não recuaria. Ela encontraria uma maneira de honrar o que a avó lhes deixara. Não apenas uma cabana, mas um lugar para se firmar. Não apenas uma escritura, mas o direito de pertencer. A prefeitura zumbia como uma colmeia, casacos molhados fumegando suavemente no ar aquecido, o cheiro de café de uma máquina no canto, o piso de madeira vibrando sob as botas. A chuva batia contra as janelas altas, transformando a vista do porto de Ponta da Areia em uma pintura impressionista, barcos balançando como manchas borradas de cor. As pessoas enchiam as cadeiras dobráveis, com mais gente em pé ao longo das paredes. Pescadores com mãos curtidas pelo tempo, lojistas com suéteres sensatos, jovens casais cujas conversas paravam sempre que a porta se abria. Queiroz estava ao lado de um banner com o logotipo de sua empresa, uma onda estilizada em azul corporativo, sorrindo para um fotógrafo do jornal local, a voz suave como creme, enquanto gesticulava em direção a painéis de exibição brilhantes. Plantas de um complexo ribeirinho brilhavam em cavaletes, varandas de vidro, vagas para iates, um restaurante com vistas panorâmicas, palavras como revitalização e referências ao patrimônio, empilhadas em fontes educadas. Atrás dele, a chuva costurava linhas brilhantes nas janelas. Trata-se de trazer Ponta da Areia para o século XXI, dizia ele a um grupo de vereadores, seu cachecol de caxemira amarrado com precisão no pescoço.
Celebrando o que torna Santa Catarina especial, enquanto criamos um turismo de luxo sustentável, empregos, receita, prestígio. Lena sentou-se na última fila com Maia ao seu lado, os documentos da cooperativa em uma pasta em seu colo. Suas mãos estavam frias, apesar da sala superaquecida. Dona Teresa sentou-se do outro lado, seus dedos torcidos pela artrite segurando uma bengala com incrustações de madrepérola. Elas haviam se encontrado no dia anterior, tomando chá servido em xícaras descombinadas em uma cozinha que cheirava a canela e gato. Dona Teresa reconhecera a ficha imediatamente. Seu marido tivera uma idêntica. Liguei para todos que pude encontrar, sussurrou a mulher mais velha, seu hálito cheirando a balas de menta. O neto do Guzmão está aqui e a filha do Farias. Alguns dos outros se foram ou se mudaram, mas temos o suficiente. Lena assentiu, examinando a sala. Ela reconheceu alguns rostos que procurara nos últimos 2 dias. Um mestre do porto perto da aposentadoria, uma mulher que administrava a peixaria no cais, um homem cujo pai navegara com seu avô. Eles a ouviram com diferentes graus de interesse e ceticismo, mas vieram. Isso já era alguma coisa. Maia se mexia ao seu lado, a ficha de latão pendurada no pescoço por um cordão novo. Ela a polira na noite anterior até a sardinha brilhar, orgulhosa de ser sua guardiã. Você vai falar, mãe? Na hora certa, disse Lena, a garganta seca. Falar em público nunca fora seu forte. Na escola, ela preferia a detenção a apresentações orais. Mas agora as palavras que precisava dizer pareciam alojadas atrás de seu externo, dolorosas e necessárias como uma farpa sendo expelida. O presidente da Câmara deu início à reunião, sua voz ecoando no teto alto. Primeiro a ata, depois atualizações sobre reparos nas estradas, uma breve discussão sobre licenças de estacionamento para a temporada. Lena ouvia distraidamente, observando Queiroz verificar seu relógio caro, sua expressão de uma paciência educada. Ele sabia que o verdadeiro negócio viria por último. Seu negócio, a razão pela qual a maioria das pessoas enfrentara o tempo para estar ali. Próximo item, disse o presidente finalmente, remexendo seus papéis. Proposta de desenvolvimento no estuário, Ponta do Medeiros. Ele acenou para Queiroz. Senhor Queiroz, gostaria de apresentar seus planos? Queiroz deu um passo à frente, seu sorriso praticado e caloroso. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, o que estou propondo é um desenvolvimento cuidadoso e ecologicamente consciente que honra a herança marítima de Ponta da Areia, ao mesmo tempo que cria oportunidades econômicas significativas. Sua voz se espalhou pela sala, suave como a maré subindo. Ele falou de empregos, construção primeiro, depois hotelaria, de aumento do valor dos imóveis, de colocar Ponta da Areia no mapa para uma certa classe de visitante, de sustentabilidade e zonas de conservação e materiais tradicionais. Atrás dele, um assistente passava por renderizações digitais em uma tela grande, pôres do sol, famílias felizes, iates brilhando em um porto que nunca mostrava lama ou algas. Lena observava os rostos ao seu redor. Alguns assentiam, vendo claramente os benefícios potenciais. Outros permaneciam impassíveis. A desconfiança natural de Santa Catarina com forasteiros evidente em suas mandíbulas cerradas. Alguns pareciam preocupados, especialmente os residentes mais velhos, que viram promessas irem e virem a cada nova onda de desenvolvimento. Como parte de nosso compromisso com a comunidade, continuou Queiroz, indicando um painel específico, criaremos uma passarela histórica com placas informativas sobre a história da pesca da região. As estruturas existentes, na maioria abandonadas, serão substituídas por mirantes de inspiração histórica. A mão de Maia apertou o braço de Lena. Aquela é a nossa cabana, sussurrou ela, apontando para um canto da renderização, onde a cabana delas era visível como uma mancha cinza, já meio apagada. Queiroz abordou suavemente as preocupações potenciais,
impacto ambiental mínimo, tráfego, uma nova estrada planejada, acessibilidade, algumas unidades reservadas para taxas locais. Sua apresentação foi polida, confiante, o resultado de ter feito isso muitas vezes antes em muitas cidades costeiras. Quando ele terminou, os aplausos foram esparsos, mas respeitosos. O presidente agradeceu e abriu o espaço para perguntas. Várias mãos se ergueram. Queiroz respondeu a perguntas sobre cronogramas de construção, níveis de ruído, práticas de contratação local. Suas respostas eram preparadas, razoáveis, difíceis de contestar. O clima na sala mudou sutilmente para a aceitação, o caminho de menor resistência. Lena esperou até que o vereador convidasse para comentários do público. Seu coração batia contra os documentos em sua pasta, cada batida um toque em uma porta trancada. Maia ficou de pé em uma cadeira ao seu lado, os dedos torcendo a ficha de latão em seu cordão. Dona Teresa acenou encorajadoramente, seus olhos brilhando com o fulgor de uma lutadora, apesar de sua aparência frágil. Quando Lena deu um passo à frente, as pessoas se mexeram, e o som da sala se reduziu à sua própria respiração e à tosse distante de um motor vindo do cais. Seus sapatos sensatos rangeram levemente no chão polido. Ela se sentiu alta e pequena ao mesmo tempo, visível e invisível. "Meu nome é Helena Costa", começou ela, a voz firme apesar do nervosismo no estômago, acentuada pela cadência simples das ruas locais. "Minha avó era Eunice Costa." Alguns dos residentes mais velhos se endireitaram ao ouvir o nome, reconhecimento em seus olhos. "Ela remendava redes naqueles galpões que vocês planejam substituir. Ela fazia parte de algo chamado Cooperativa de Pesca Artesanal de Ponta da Areia." A expressão de Queiroz permaneceu agradável, embora seus olhos se estreitassem ligeiramente. Ele claramente não esperava oposição além das preocupações ambientais usuais que sabia como administrar. "Minha avó e outros como ela formaram esta cooperativa depois da guerra. Eles registraram que a Trilha da Maré e as cabanas de trabalho são para famílias como as nossas, e que ninguém pode construir sobre elas sem o consentimento dos herdeiros." Ela colocou a escritura e o estatuto sobre a mesa na frente, os selos brilhantes como frutas vermelhas contra o papel amarelado pela idade. "Eu sou uma herdeira, assim como os filhos e netos daqueles homens nesta fotografia." Ela ergueu a foto em preto e branco da lata. Rostos sérios em suas roupas de trabalho olhavam para fora, o estuário visível atrás deles, muito como era agora, inalterado pelo tempo, se não pela maré. Um murmúrio se ergueu, não de riso, mas de reconhecimento. Algumas pessoas se inclinaram para ver melhor. O vereador se aproximou, os óculos baixos no nariz enquanto examinava os documentos. O advogado da cidade franziu a testa, traçando a cláusula, sobre o consentimento unânime com a ponta do dedo. "Aquele é meu pai!" gritou alguém do fundo, apontando para a fotografia. "O terceiro da esquerda!" A voz estava úmida de memória, espessa de emoção. Uma mulher perto da janela assentiu, acrescentando: "E meu tio ao lado dele." Câmeras clicaram, não mais para o banner de Queiroz, mas para esta virada inesperada, este vislumbre da história se tornando presente. A secretária da Câmara tomava notas rápidas. Queiroz pigarreou, dando um passo à frente. "Documentos antigos podem ser artefatos históricos interessantes, mas o processo de planejamento já estabeleceu que esta área está disponível para desenvolvimento. O sentimento não... A lei, sim", disse Lena, sem maldade. Ela ergueu a carta do advogado de Laguna. "Esta cooperativa foi devidamente registrada. Seus termos são vinculativos para todos os futuros proprietários dos imóveis que ela cobre. Os direitos de passagem que estabelece não podem ser extintos sem o acordo de todos os herdeiros." Ela virou a ficha entre os dedos, a sardinha capturando a luz. "Não se trata de parar a mudança ou o progresso. É sobre quem pode ficar e quem decide o que acontece."
É sobre honrar uma promessa que colocou comida em nossas mesas quando os tempos eram difíceis. Queiroz corou. O vermelho preciso de uma maçã. Seu assistente se inclinou, sussurrando algo em seu ouvido. Sua mandíbula se contraiu, os músculos trabalhando visivelmente. Talvez, interveio o presidente da Câmara, olhando entre Queiroz e Lena. Devêssemos adiar para revisar esses documentos adequadamente. Se houver questões legais sobre propriedade e direitos, não estou reivindicando a posse de todo o estuário, disse Lena, sua voz encontrando força. Apenas que minha avó e estes outros estabeleceram certos direitos que ainda existem, direitos que o projeto do Senhor Queiroz eliminaria. A sala se expandiu, pescadores com suéteres grossos assentindo em aprovação, professoras com sapatos sensatos trocando olhares, adolescentes cheirando a chuva e salgadinhos, todos testemunhando este momento em que o fluxo esperado das coisas, dinheiro para poder, poder para mudar, atingiu uma corrente inesperada. Lena não se vangloriou. Manteve o rosto composto, a voz nivelada. Olhou para Maia, que a encarava de volta como um pequeno farol, orgulhosa e feroz. Depois para Dona Teresa, cuja mão nodosa se ergueu em apoio silencioso. Depois para os outros que ela reunira, os herdeiros de uma promessa feita gerações atrás e guardada em uma lata enferrujada sob tábuas desgastadas. Nós vamos restaurar a cabana, disse Lena, a voz firme, o olhar movendo-se do conselho para Queiroz e de volta. Manteremos a trilha aberta, como o estatuto exige. E se houver lucro a ser obtido desta costa, as famílias que construíram este lugar, que trabalharam, sangraram e congelaram naquelas marés, terão uma voz em como isso acontece e uma parte no que vem depois. Aplausos surgiram, ásperos e brilhantes como o vento enchendo as velas. Não de todos. Alguns rostos permaneceram preocupados ou confusos. Mas o suficiente. O suficiente para importar. O suficiente para mudar a maré. No verão, a cabana estava ereta sobre novas palafitas, suas tábuas aplainadas e oleadas até um brilho de mel, a rosa dos ventos esculpida no lintel acima da porta. O sol de junho aquecia a madeira, liberando um aroma de pão quente. Flores silvestres cresciam onde Lena e Maia haviam espalhado sementes na primavera. Cravinas do mar e papoulas amarelas balançando na brisa constante da água. Alguém, Dona Teresa achava que poderia ter sido o velho Percy do estaleiro, deixara anonimamente um catavento artesanal em forma de sardinha, que agora girava a cada mudança de vento. A trilha estava movimentada novamente com os ritmos antigos. Botas arrastando, cordas rangendo, risadas levadas finas pela brisa. Crianças corriam umas atrás das outras, ao redor de redes enroladas, enquanto seus pais e avós sentavam-se em bancos feitos de madeira recuperada, bebendo chá e trocando notícias. Turistas paravam para ler a pequena exposição que Maia ajudara a criar. Fotografias e histórias dos membros da cooperativa. Uma linha do tempo da história de trabalho do estuário, citações de histórias orais que Lena gravara durante as noites de inverno. Mais um pouco? Perguntou Dona Teresa, erguendo o bule de chá que nunca parecia esvaziar. Ela e Lena dividiam uma mesa do lado de fora da cabana aos sábados, vendendo chá e limonada caseira, pastéis da padaria da colina e cartões postais com os desenhos surpreendentemente bons de Maia de pássaros locais. O dinheiro ia para uma lata rotulada Caixinha da Cooperativa, usada para manter a trilha e apoiar eventos comunitários. Por favor, disse Lena, estendendo sua xícara. A caneca da avó, na verdade, o Esperança, agora completo com uma pincelada cuidadosa de tinta azul, que Maia aplicara numa tarde chuvosa. O casal de alemães pode voltar. Eles estavam perguntando sobre a história da pesca da sardinha. Fora uma vitória duramente conquistada. Após a reunião na prefeitura, houve semanas de consultas jurídicas, reuniões com oficiais de planejamento, negociações com a empresa de Queiroz.
O Estatuto da Cooperativa foi verificado, suas disposições ainda vinculativas. A prefeitura assinou um acordo que reconhecia os direitos dos herdeiros, permitindo algum desenvolvimento, de bom gosto, em escala reduzida e respeitoso com a natureza trabalhadora da costa. O apartamento de Lena parecia maior agora, embora suas paredes não tivessem se movido. Talvez fosse porque ela passava mais tempo na cabana, ou porque a comunidade que se reunira em torno do projeto de restauração se tornara uma espécie de família estendida. Ou talvez fosse simplesmente que o peso da preocupação constante havia se dissipado, abrindo mais espaço para a alegria, para a possibilidade, para respirar. Ela mantivera seus trabalhos de limpeza, mas adicionara novos. Gerenciar os pequenos assuntos da cooperativa, liderar caminhadas históricas ao longo da costa, até mesmo escrever artigos para uma revista local sobre artesanato tradicional e vida costeira. O pagamento não era muito, mas preenchia as lacunas, e havia uma dignidade nisso que nenhuma quantidade de esfregar casas de veraneio poderia proporcionar. Queiroz, de lábios cerrados, mas não cruel, redirecionou seu projeto Rio Acima, adicionando programas de aprendizagem para jovens locais e um espaço de trabalho genuíno para pescadores como parte de seus planos alterados. Houve desculpas sem dramas, um aceno de cabeça no mercado quando ocasionalmente se cruzavam, uma carta ao jornal que dizia simplesmente: "Nós nos precipitamos." O respeito, como chuva após a seca, infiltrava-se lentamente e por toda parte. "Mãe, Dona T", chamou Maia, correndo pela trilha com algo nas mãos. A escola estava de férias de verão, e ela passava seus dias entre a cabana, a praia e a biblioteca, onde a amável bibliotecária a acolhera. "Olhem o que eu achei!" Ela estendeu um pedaço de vidro do mar, suas bordas gastas e lisas pela maré e pelo tempo, a cor de um raro azul profundo que capturava a luz do sol. "É da cor exata da nossa caneca", disse ela, ofegante com a descoberta. "Podemos guardá-lo na cabana? Para dar sorte?" "Lugar perfeito para ele", disse Dona Teresa, indicando uma pequena prateleira dentro da porta onde guardavam tesouros encontrados. Conchas interessantes, um pedaço de madeira flutuante em forma de golfinho, uma moeda datada de 1922, que alguém descobrira sob o assoalho durante a restauração. Maia colocou cuidadosamente o vidro do mar entre a coleção. Depois recuou para admirar o efeito. Aos 10, quase 11, como ela frequentemente lembrava lá todos, ela crescera alguns centímetros desde o inverno, seu rosto perdendo um pouco de sua redondeza infantil. Ela usava a ficha de latão todos os dias, polindo-a semanalmente com um pano macio, orgulhosa de explicar seu significado a quem perguntasse. "Aula de nós em 10 minutos", disse ela, olhando para o relógio que haviam pendurado ao lado do estatuto da cooperativa, agora emoldurado e protegido do ar salgado. 2 vezes por semana, ela ensinava crianças mais novas a fazer nós de pesca, habilidades que Vó Nice passara para Lena, que então ensinara a Maia. O círculo continuando, ininterrupto como as marés. "Não se esqueça de agradecer ao Senhor. Farias pela corda nova", lembrou Lena. O velho pescador doara rolos de linha para a prática, satisfeito em ver as habilidades tradicionais sendo passadas adiante. A tarde se desenrolou em incrementos dourados. Visitantes indo e vindo, a maré recuando para revelar bancos de lama brilhantes, onde aves pernaltas caçavam, a voz de Maia dando instruções claras a seus pequenos alunos. Lena se movia entre as tarefas, servindo chá, respondendo a perguntas, ajustando a pequena exposição, varrendo a areia da soleira da cabana. Trabalho simples, trabalho honesto. Uma sombra caiu sobre a mesa. Lena ergueu os olhos e encontrou Queiroz parado ali, suas roupas de alfaiataria usuais substituídas por calças de sarja e uma camisa de algodão com as mangas arregaçadas. Ele parecia mais velho, sob a luz do sol implacável, as linhas ao redor de seus olhos mais profundas do que ela se lembrava. "Senhora Costa", disse ele, sua voz menos suave do que na prefeitura.
Eu estava apenas caminhando pelo terreno rio acima. Pensei em ver o que vocês fizeram aqui. Lena se levantou, surpresa, mas composta. Senhor Queiroz, gostaria de um chá? Ele hesitou, depois assentiu. Obrigado, seria agradável. Dona Teresa se desculpou com um timing notável, deixando-os a sós na pequena mesa. Queiroz olhou ao redor, absorvendo a cabana restaurada, a trilha movimentada, as crianças aprendendo nós sob a instrução séria de Maia. Vocês realizaram muito, disse ele finalmente, aceitando a xícara fumegante. Não é o que eu teria construído, mas tem. Ele fez uma pausa, procurando aí a palavra. Integridade. Obrigada, disse Lena, sentindo o esforço que essa visita lhe custava. Seus novos planos parecem bons também. Os espaços de trabalho para os barcos locais, especialmente. Ele assentiu, tomando um gole do chá. Acontece que havia espaço para nossas duas visões, com alguns ajustes. Seu olhar se moveu para o estatuto emoldurado, visível através da porta da cabana. Ainda acho que meus advogados poderiam ter encontrado uma maneira de contornar aquele documento, mas talvez seja melhor assim. Sentaram-se em um silêncio surpreendentemente confortável, observando um veleiro cruzar a baía, sua vela branca brilhando contra a água azul. Progresso e tradição, existindo lado a lado como sempre fizeram em lugares resilientes o suficiente para acomodar ambos. Bem, disse ele, Mevanet, levantando-se depois de terminar o chá. Bom dia, senhora. Costa. Ele hesitou, depois acrescentou. Se algum dia quiser discutir a possibilidade de expandir isso, torná-lo um centro de patrimônio mais formal, talvez, meu escritório estaria interessado em conversar. Lena sorriu, reconhecendo o ramo de oliveira pelo que era. Vou levar o assunto para a próxima reunião da cooperativa. Depois que ele saiu, Maia veio correndo, sua aula do dia terminada. Aquele era o homem rico? O que queria derrubar nossa cabana? O senhor Queiroz, sim, disse Lena, juntando as xícaras vazias. Ele veio ver o que fizemos com o lugar. Maia franziu a testa, os instintos protetores à flor da pele. Ele pediu desculpas? Do jeito dele, disse Lena, afagando o cabelo da Batubira na mana. Filha. As pessoas geralmente pedem, eventualmente, se você lhes der a chance. Uma noite, enquanto o crepúsculo se acumulava em tons de roxo sobre o estuário e o cheiro de peixe frito vinha da praia, Lena e Maia sentaram-se nos degraus da cabana com duas canecas fumegantes. Os visitantes do dia haviam partido, deixando para trás apenas pegadas que a maré crescente logo apagaria. Uma raposa trotava ao longo da beira da água, elegante e selvagem, seu pelo capturando a última luz. Maia encostou a cabeça no ombro da mãe, a ficha fria contra sua clavícula. A gente venceu? Perguntou ela, a voz baixa sob o murmúrio suave da maré. Quando encontramos os papéis e paramos o senhor. Queiroz? Lena pensou no medalhão da avó com o vidro quebrado, agora consertado por um joalheiro em Laguna, que se recusou a receber pagamento quando ouviu a história. Pensou na foto restaurada e copiada para todas as famílias da cooperativa, nas mãos que ergueram, aparafusaram e lixaram pedaços de uma vida de volta ao seu lugar. Pensou na primeira vez em que esteve na subprefeitura, pequena e envergonhada, e em como andava pela cidade de forma diferente agora, não rica, não poderosa, mas pertencente de uma maneira que não podia ser comprada ou vendida. Ela beijou o cabelo de Maia, salgado, fresco e doce de shampoo. Nós cumprimos uma promessa, disse ela. Encontramos nosso lugar e abrimos espaço para outros. Isso importa mais do que qualquer manchete ou qualquer quantia de dinheiro. Maia sorriu para o vapor que subia de sua caneca. Então somos ricas, não é? Lena riu, o som fácil como o arco de uma gaivota contra o céu que escurecia. Somos, disse ela, apertando os dedos de Maia. Amor, dignidade e um lugar para se firmar. Esses são tesouros que ninguém pode roubar.
A maré virou, a água fluindo de volta para o Wen, os canais cortados por séculos do mesmo movimento paciente. Dentro da cabana, o vidro do mar capturou a última luz do dia, brilhando azul como a memória, como a esperança. A rosa dos ventos acima da porta apontava em todas as direções ao mesmo tempo, para o passado com suas duras lições, para o futuro com suas promessas incertas e para este momento, perfeito em sua simplicidade, rico além da medida.